Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre correndo atrás de tudo aqui, porque a coisa tá difícil aqui em Guarulhos, mas tem muita gente teimosa correndo atrás, procurando soluções. Estamos transmitindo, além da TV Guarulhos, também pelas maiores fanpages de Guarulhos. Pela fanpage do Jornal Guarulhos, hoje mais de 195 mil seguidores. Pela fanpage do Guarulhos Web, mais de 60 mil seguidores. Na TV Guarulhos, também na minha página pessoal e na página do programa. Você liga e participa, você manda pergunta. Hoje vamos falar um pouquinho sobre aquele caso Lula. Para isso trouxemos duas personagens muito interessantes e ainda estamos esperando o ex-prefeito Eloy Pietá, que já vai estar chegando, já chegou aqui, vai estar no segundo bloco, o candidato a governo do estado de São Paulo. Está correndo atrás, aí está muito interessante. Vamos agradecer aí a parceria com a Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? www.guarulhosweb.com.br, ó. Tá aí e tá inclusive uma entrevista muito interessante na primeira página do Dr. Sérgio Iglesias e doutora Graciane, secretária adjunta de saúde. Fala também da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente William Panek, tenho certeza que você vai ficar surpreso com as soluções. Ou seja, me passa aqui o papel da Guarupaz, porque a Guarupaz também está fazendo um trabalho excelente aí. E eu quero pegar aqui, nós temos uns spots aqui muito interessantes e a gente vai pedir para vocês também prestar muita atenção no trabalho feito pela Guarupaz. Você sabia que os ônibus transportam 70% da população e cobrem apenas 25% do espaço físico? Já os carros particulares, só o contrário. Eles ocupam cerca de 60% das vias e levam apenas 20% da população. Pense nisso e utilize mais o transporte, viu? Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Meu amigo Lucas, temos aniversariantes hoje? Vamos lá? Vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Olá, confira agora os aniversariantes desta quinta-feira e também do final de semana. E hoje, dia 25, cantamos parabéns para Janice Martins, Laércio Pereira e Paulinho Trevisan. E amanhã, no dia 26, dia de cantar parabéns para Jean Lacerda, Luiz Antônio e Luiz Otávio Macuco. E no sábado, dia 27, cantamos parabéns para Auriel Filho, o nosso amigo Eduardo Caldas e Luciano Rocha. E para fechar esse final de semana, no domingo, dia 28, é dia de cantar parabéns para Emerson Tico, Gabi Blume e Val Calisto. Parabéns a todos vocês e um ótimo aniversário. E se beber, não dirija. Muito bem, estamos de volta aqui. Um abraço para todos esses nossos amigos, o Eduardo, o Tico Emerson, o Luciano, muita gente, o Macuco também fazendo aniversário, o My Friend, Dr. Antônio. Bom, hoje nós temos o prazer de receber aqui do meu lado esquerdo, lá na ponta esquerda, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, o José Pereira. Seja bem-vindo, Pereira. Obrigado, Alberto. Eu quero cumprimentar você, doutor Cristiano, e todo o nosso telespectador. E do lado dele, o mais ao centro, doutor Luciano Medina. Prazer. Cristiano Medina. Cristiano Medina, é que estava pensando no Luciano aqui. Cristiano Medina, seja bem-vindo, Cristiano. Muito obrigado, Roberto. Muito importante a abordagem que você vai fazer hoje aqui no programa. Realmente é um assunto que está sendo discutido em âmbito nacional e internacional. E é importante nos atermos aqui às questões jurídicas, quais os reflexos desse acórdão que será publicado nos próximos dias aí. É, na verdade, uma decisão que vai e pode mudar todo o rumo da política nacional. O doutor
Cristiano vai falar um pouco mais tecnicamente, né? Mas é uma questão muito política, não, Pereira? A prisão do Lula ou deixar ele solto tem toda uma questão política que é tão importante quanto a questão técnica, não? Samuel, eu queria, antes de entrar no assunto, fazer um esclarecimento. A sociedade, não é culpa dela, né, às vezes pela falta de informação, acha que todo o movimento sindical é do PT e é da CUT. Né? Na verdade, nós somos filiados à Força Sindical, nunca fomos filiados ao PT e nunca fomos filiados à CUT. Nós somos uma outra ala do movimento sindical. Agora eu quero entrar no assunto. Por que eu disse isso? Porque tem muita gente achando, pô, todo mundo é PT, todo mundo é CUT, e começa a misturar as coisas. Eu acho que nós estamos num momento muito delicado do país. O país atravessa um momento muito complicado e a sociedade tem que acordar para esse momento que está acontecendo hoje no Brasil. Nós temos aí uma passagem recente de uma corrupção terrível e de um Congresso agregado a essa corrupção, agregado ao atual presidente da República, que não faz uma reforma política para acabar com a corrupção. Então você veja hoje o que está acontecendo. Prisão daqui, prisão dali, e quem realmente deveria estar na cadeia não está na cadeia. Então eu acho que nós temos que mudar o nosso sistema judiciário, nós temos que mudar a legislação, nós temos que mudar a política desse país para poder realmente consertar o país. Da forma como estão fazendo, quem realmente deveria estar preso não está preso e quem não deveria estar preso estão querendo colocar na cadeia. Doutor Cristiano, eu vi muita gente falando em provas, que não havia provas suficientes. Tecnicamente, o senhor que trouxe até toda a sentença aí, houve prova suficiente para condenar o Lula em segunda instância? Roberto, na verdade, eu não posso aqui emitir meu juízo de valor com relação ao conjunto probatório sem ter efetivamente acesso aos autos do processo. Seria uma irresponsabilidade minha como operador do direito. Entretanto, analisando a sentença, temos aqui praticamente quase 300 laudas. O juiz Moro, ele se apega tanto em questões relacionadas a provas documentais, provas testemunhais, provas periciais. A sentença ela foi devidamente fundamentada. Eu não posso aqui, como eu já disse, emitir meu juízo de valor. Entretanto, fazendo uma análise sistemática desse conjunto probatório, do que eu analisei e também das questões processuais, eu posso afirmar categoricamente que houve sim um excesso na sentença e muito mais agora na decisão de segunda instância no tocante à fixação da pena. Então o magistrado, por mais que entenda que existe aí um conjunto probatório robusto para condenar o ex-presidente, eu entendo que a pena ela foi severa, no sentido de que ele é primário, com bons antecedentes, por mais que existam aí 7 ações penais ainda em trâmite. Hoje, no momento da sentença, ele era tecnicamente primário e a pena ela foi elevada. O crime do artigo 317 da corrupção passiva varia uma pena de 2 a 12 e o da lavagem de dinheiro de 3 a 10. Quando da dosagem da pena, na segunda fase, o juiz acabou elevando a primeira condenação em 4 e depois acabou dando 9 anos. Né? E o tribunal elevou ainda mais, 12 anos. Falando aqui de política criminal, qual é o meu entendimento com relação à dosimetria da pena? Eu entendo que tanto o juiz quanto o tribunal eles acabaram impondo uma pena severa, tentando evitar a chamada prescrição. Por quê? O Estado ele tem um tempo, de acordo com o nosso Código Penal, tem um tempo para punir o indivíduo. E dependendo da pena aplicada, e aqui não da pena total, e sim da pena isolada, muitas vezes o Estado ele perde o direito de punir, o direito de executar aquela pena. E elevando a pena, eles acabam impedindo a prescrição do crime. Não é, obviamente, uma estratégia justa para com os acusados. Observem que o próprio tribunal,
ele acabou reduzindo a pena dos outros condenados e elevou a pena do ex-presidente. Isso ficou muito claro, isso, no meu entender, não aqui emitindo jamais um posicionamento político, considerando que eu sou um operador do direito, mas isso ficou muito claro e acontece diuturnamente, infelizmente, em vários tribunais e em vários juízos de primeira instância. O juiz fixa uma pena elevada, visando evitar a prescrição do crime. Então, fazendo uma análise sistemática da questão jurídica, é o meu posicionamento. Agora, no tocante à condenação, eu não tenho elementos, Roberto, para falar se existem provas robustas ou não. O que eu posso deixar aqui muito claro é que, se há dúvidas, o réu deve ser absolvido. Isso diz o nosso Código de Processo Penal. Mas, segundo, eu analisei a sentença e também assisti parte do julgamento ontem, tanto o juiz Moro quanto os desembargadores apresentaram um conjunto probatório robusto. Então, se efetivamente é aquilo que existe no processo, então a condenação foi justa. No meu modo de entender, a fixação da pena ela foi injusta, tanto na primeira quanto na segunda instância. O Pereira, embora você não seja do Partido dos Trabalhadores, o Lula foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Isso, de uma certa forma, acaba afetando você emocionalmente, porque você é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, então o Lula, de uma forma muito clara, tem uma ligação com os metalúrgicos muito forte, não? Sem dúvida. O presidente Lula, não só pela questão de ter sido metalúrgico, mas por ter sido um dos melhores presidentes que esse país já teve. Um presidente que trabalhou em benefício do povo mais pobre, né, em benefício dos trabalhadores. Lula no governo, nós estava faltando mão de obra. Faltava mão de obra e hoje, o que tem? 15 milhões de desempregados. Então, esse governo que trabalhou, que levou o luz para todos, que levou comida na mesa das pessoas mais pobres, eles querem colocar na cadeia, e aqueles que construíram seus aeroportos nos seus terrenos, para poder até fazer o que bem quer por lá, aqueles que falou que se alguém abrisse a boca matava, aqueles que saiu com a mala de dinheiro na rua, esses estão soltos. Então, o que eu vejo dentro de tudo isso é que, mesmo que haja, como o doutor Cristiano está falando, provas, que até agora eu não vi essas provas, e numa reunião que eu tive agora recentemente, segunda-feira com o Lula, ele falou assim, eles têm prova, por que eles não vão na televisão e me desmascaram então? Mostra as provas. Até porque estão falando de um triplex que agora foi penhorado por uma juíza de Brasília como sendo da OAS. Então, como é que é da OAS ou é do Lula? Então não dá para entender. Eu acho que essa coisa está sendo mais uma coisa política para tirar o Lula do caminho deles. Esta elite nunca aceitou que o povo mais pobre tivesse espaço desse mundo que nós vivemos. E aí você encontra de tudo, né? Prepararam para ter o golpe, fizeram o golpe, e agora esse governo que foi colocado pela elite está realmente plantando tudo que ele acha que deve ser feito para acabar com tudo que foi feito pelo Lula, no governo do Lula. Eu acho que a cassação do Michel Temer não aconteceu. Por quê? Porque toda aquela corja que está lá, praticamente todos, né? Tem alguns lá que dá para salvar alguns ali, dos 513 deputados, está amarrado com ele, defendendo ele, porque todos têm também o seu rabo preso lá. Nos acompanhando, o Décio Pompeu está mandando um abraço para o Pereira e um abraço para o doutor Cristiano. Também nos acompanhando o Fábio David, está dando boa noite para nós, e um abraço para o doutor Cristiano Medina, está dizendo que você é um excelente profissional, orgulho da nossa cidade. Regina Celi Saldanha Martins está dando boa noite para nós também. Boa noite para os convidados aqui nos acompanhando. O Pezão do Motoclube, o Potiguar Block, Luciana Ramiro, Maria José, Cícero Araújo Mossoró, que também é sindicalista, Zéza, Marcelo Pinho, Regina, José Carmelo. Deixa eu ver aqui, o Francisco Severo, Isilda, Vera Lúcia, Amadeu, Magali, David, Camila, muita gente aqui. O Josinaldo Cabeça está mandando um abraço para vocês aqui. O Amadeu Santos, o Roberto Gomes, Ângelo Luiz Luizinho. Está todo mundo aqui nos acompanhando, agradecer muito o trabalho de vocês. Doutor Medina, nos bastidores eu estava perguntando, que eu estava numa dúvida danada sobre a questão do Lula. Ele está dizendo que ele vai viajar para a África. E toda vez que tem alguém condenado assim, eles não podem nem sair da cidade.
Roberto, na verdade, existe aqui uma questão jurídica muito importante que a sociedade, aquele que não é operador do direito, precisa entender. O Lula, ele foi condenado na primeira instância e ele foi condenado na segunda instância. Uma decisão ainda não transitada em julgado, nem mesmo na segunda instância. Por mais que a votação tenha sido unânime, cabe ainda a oposição de um recurso que é o chamado embargos de declaração. Nesses embargos, o advogado ele vai poder discutir possíveis omissões, contradições ou ambiguidades dessa decisão. Só irá transitar em julgado na segunda instância após o julgamento desses embargos. Por mais que isso foi muito discutido já, nesses embargos não há a possibilidade de reverter o teor daquela decisão. Sim. Não há possibilidade. Entretanto, o Lula ele ainda é presumidamente inocente. Por que ele é presumidamente inocente? Porque a nossa Constituição Federal diz que somente será considerado culpado aquele indivíduo que é condenado e transita em julgado a sentença. Mas essa possibilidade de ser preso já com esse julgamento em segunda instância? Eu vou explicar isso também. Então, assim, quando que ele vai efetivamente ser um culpado? Quando que o nome dele será encaminhado para o rol dos culpados? Após o trânsito em julgado. Então, após o STJ julgar o recurso especial, após o STF julgar o recurso extraordinário, então aí ele pode ser considerado um culpado. Hoje ele é um presumidamente inocente. E a nossa lei processual penal diz o seguinte, e a nossa Constituição Federal diz isso também, que a regra é a liberdade. Somente permanecerá preso ou terá cerceado qualquer direito de ir e vir aquele indivíduo que acarrete um risco para a sociedade, um risco para a instrução processual ou até mesmo um risco para a aplicação da lei penal. A partir do momento que o Lula ele compareceu em todos os atos processuais, a partir do momento que ele não é um risco para a sociedade, não cometeu crimes de natureza violenta, e ele em momento algum demonstrou que tem interesse de deixar de cumprir aquela reprimenda, o tribunal deixou de aplicar qualquer medida cautelar. Então, se o tribunal entendesse necessário, poderia aplicar uma das medidas cautelares do artigo 319 do nosso Código de Processo Penal. Ou seja, ele deveria permanecer em liberdade até o julgamento do recurso, mas com algumas restrições. Hoje ele não tem qualquer restrição. Então ele pode exercer o seu direito de ir e vir a qualquer tempo, tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional. Hoje não há qualquer restrição para a sua liberdade de ir e vir. Eu sei que você já vai me perguntar, como muitos estão falando, mas e a prisão? Ele pode ser preso após o julgamento dos embargos de declaração? Aliás, o Fábio Davi está perguntando, eu acho que é doutor Fábio Davi, qual os recursos que restam dos embargos de declaração? Após isso, ele poderá já ser preso conforme foi sentenciado, doutor? Poderá. Por quê? Naquele tribunal, no TRF4, existe um entendimento de que, a partir do momento que cessarem todos os recursos ali naquela instância, ele já pode começar a cumprir a sua pena. É uma regra daquele tribunal. O STJ e o STF, eles estão divididos com relação a essa matéria. Então, em alguns casos, o STF dizia, bom, a partir de agora, transitou em julgado na segunda instância, mesmo que ainda exista recursos pendentes, o indivíduo já vai começar a cumprir sua pena e pode, obviamente, ser preso. Mas não é uma súmula, e muito menos uma súmula vinculante do STF, essa questão. E eu percebo e diariamente vemos que o STF está se flexibilizando no tocante a essa matéria. Então vai ser um divisor de águas, vai ser essa questão, vai ser obviamente levada para o Supremo, será um divisor de águas no nosso país. Qual é hoje efetivamente o entendimento do nosso Supremo? O Supremo vai manter aquele entendimento anterior que levou para a cadeia até mesmo o próprio Luiz Esteves. Sim. O Luiz Esteves foi preso com base nesse entendimento que o Supremo havia fixado, mas hoje já se mudou esse entendimento. O próprio Gilmar Mendes, que era favorável a essa prisão,
recentemente ele já deu aí uma entrevista dizendo que depende do caso. Então o caso Lula vai ser um caso que será um divisor de águas no nosso país. Diogo Leonardo nos acompanhando, Paulo Sérgio, Vlamis Cavienato, o secretário Jorge Tayar está nos acompanhando, um abraço para ele, o André Alves. Agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando, a Lucinha Ramiro, o Luiz Cabral está dizendo que você é um grande criminalista, uma pessoa extremamente competente. Cícero Araújo, olá Roberto, boa noite, parabéns pelo programa, manda um abraço ao doutor Cristiano e um abraço especial para o Pereira, grande liderança de Guarulhos, Mossoró te mandando um abraço, viu Pereira? Outro para eles, para todos eles, né? Eu acho que tem todos um que estão nos monte acompanhando aqui. aí. Ô Pereira, eu sei que seu partido, ou pelo menos o partido que você ficou durante muito tempo, que era o PDT, e você está em outro partido agora, tem seus próprios candidatos à presidência. O que você vê com essa possibilidade do Lula não ser candidato à presidência do Brasil? Você vê com tristeza? Como é que você vê essa questão? Roberto, eu fui um lutador pela democracia e a gente nunca deve perder esse espaço democrático que nós conquistamos com muita luta. Mas nós temos que conservar a democracia no país, isso é muito importante. E o meu partido tem um pré-candidato, foi eu que lancei, inclusive, o pré-candidato à presidência da República, que é o filho do João Goulart, o João Vicente Goulart. Isso. Né? Mas eu acho que dentro de uma democracia, é o povo que tem que escolher, é o povo que tem realmente que tirar as pessoas ou colocar as pessoas. A gente gosta ou não gosta de quem é os candidatos, mas é o povo que tem que decidir. Então eu acho que dentro da democracia o Lula tem todo o direito de ser candidato. Então, ele tem o direito de ser candidato e é o povo que vai escolher se quer Lula ou quer um outro. Escolher entre tantos que estão aí com pré-candidatos, tem vários pré-candidatos aí, inclusive até o Collor de Mello está voltando como pré-candidato. Eu não sei, não tem coragem de voltar, mas está voltando aí como pré-candidato. Essa é a democracia. Então nós temos que aceitar democraticamente a vinda deles. O que estão querendo fazer com o Lula, que eu acho que estão querendo fazer com o Lula, é tirar o direito dele de ser candidato. Com medo de que ele venha a ganhar a eleição. Então deixa que a sociedade decida isso. Então acho que não é nós que temos que aqui dizer o Lula pode ou não pode ser candidato. Deixa ele ser candidato dentro de um processo democrático e aí a sociedade deve escolher ele ou não. Então, vamos ser pelo menos mais coerente com as coisas. Né? Doutora Vianney Principato está nos acompanhando, está dando boa noite para o Pereira, para o doutor Cristiano. O Josinaldo está dizendo, o Josinaldo Cabeça está dizendo, Lula é o maior líder do Brasil, lidera nas pesquisas, por isso estão com medo dele ganhar essa eleição. Paulo Henrique nos acompanhando, o Peninha, funcionário público também, Tereza Rocha, Fábio Rufino, isso ontem foi uma vergonha, a justiça brasileira é toda comprada, segundo Fábio Rufino. Priscila Soares, Maria Cordeiro nos acompanhando, ela diz, concordo também, ninguém tem a prova que ele roubou. Segundo, aliás, era uma questão, doutor, não é necessário pegar uma prova contundente. Provas indiciais também valem, é isso, né, pelo que eu entendi. Então, o nosso Código de Processo Penal, ele é claro no sentido de que ninguém pode ser condenado com base em provas indiciárias. Sim. Para que o indivíduo possa ser condenado, é necessário que o conjunto probatório seja robusto. Agora, o conjunto probatório, ele é formado, obviamente, por um conjunto de provas indiciárias. Então, uma única prova, não. Segundo eu analisei na sentença, o juiz ele se apegou num conjunto de provas, não em apenas uma única prova. Então, por isso que eu disse que eu não posso entrar aqui numa discussão se ele é culpado, se ele é inocente. Agora, o que eu posso dizer, posso afirmar categoricamente que a pena foi exacerbada e que hoje mesmo eu estava fazendo uma audiência aqui no júri de Guarulhos e surgiu essa discussão com o promotor e com a juíza. A própria juíza disse, mas a prisão agora, eu entendo que não é necessária. Por que a prisão não é necessária? Ele pode ser absolvido lá ainda, né? Mesmo ele tendo sido condenado em primeira e em segunda, no Supremo ele pode ser absolvido? Então, na verdade, as provas não podem ser rediscutidas no STF ou no STJ. O que vai se levar para o STJ ou STF são as questões preliminares que os advogados levantaram, como, por exemplo, o juiz não foi imparcial. Tem inúmeras questões que foram levantadas pelos advogados
que os tribunais superiores podem acolher e podem, por exemplo, anular essa decisão e determinar o início de um novo processo. Agora, esse conjunto, essa análise probatória, ela não pode ser rediscutida no Supremo. Essa discussão terminou-se aqui na segunda instância. Pena pode ser reduzida, reduzindo a pena, pode-se reconhecer uma prescrição, pode-se anular todo esse processo. Então, tem muitas águas para rolar. Por isso que a prisão agora é uma prisão temerária, sendo que no decorrer do processo ele não causou qualquer entrave para a justiça. Se necessário fosse, o juiz teria decretado uma prisão temporária no início das investigações, teria decretado uma prisão preventiva. Se ele não foi um risco para a sociedade no decorrer da instrução, muito menos agora que a sentença ela foi aplicada. E levando-se em consideração ainda que ele continua sendo presumidamente inocente. E uma prisão agora seria uma prisão cautelar, não seria uma prisão definitiva, porque a prisão definitiva ela se dá quando do trânsito em julgado. Nosso tempo acabou, gente. Olha, só foi muito rápido. Só uma questão, doutor. Ocultação de patrimônio não é crime no Brasil? Sim. Tem que provar isso aí. Pereira, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Roberto. Vamos vir de novo aqui semana que vem, daqui uns 15 dias. Você volta aqui? O tempo é muito curto, realmente. Não, semana que vem eu não posso. Não, mas de marcar mais pra frente. Vamos mais pra frente aí, vamos discutir. Mas eu achei muito interessante, Pereira. Tá bom, ótimo. Doutor Cristiano, obrigado. Cristiano, agora eu não falei Luciano. Cristiano, obrigado, Medina. Muito obrigado, Roberto. É importantíssima essa discussão, até mesmo para que possamos aí difundir na nossa sociedade os entendimentos das nossas legislações. Um ponto importante aqui, rapidamente, que não abordamos, é a questão Lula, ele pode ser candidato, ele pode assumir segundo a lei da ficha limpa? Não. Ele pode até se candidatar, mas ele não pode assumir. Por quê? Porque ele se tornou inelegível quando do julgamento na segunda instância. Mas vão discutir muito a ficha limpa ainda. Vão se discutir, mas segundo a lei, ele não poderá assumir. Um ponto importante também que foi levantado pelo colega antes aqui da nossa discussão é que estão tentando impor uma medida cautelar para que ele não possa sair do país, né? Isso não foi discutido ainda e corre-se o risco, talvez, de ele sair e pedir asilo político em qualquer outro país. É um risco que se corre e que o tribunal precisa avaliar. Vamos para um rápido intervalo e vamos estar aqui com Eloy Pietá, ex-prefeito de Guarulhos e pode ser até candidato a governo do estado de São Paulo. É rapidinho. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado. É mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. A
Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. O Sindicargas de Guarulhos oferece a partir de março cursos de inglês e espanhol para os filiados que querem investir na educação e na qualificação profissional. E se você ainda não é sócio, faça a sua adesão e conheça todos os benefícios. Para mais informações, ligue para os telefones 2441-4974 ou 2422-5165. Se preferir, visite a nossa sede na Avenida José Lourenço Neves, número 346, no Jardim Bom Clima. Pessoal, todo mundo sabe que Guarulhos está cada vez mais bem abastecida de água, resultado do trabalho da nova gestão do SAAI. Mas não é por isso que pode gastar à vontade. É muito importante que a gente economize todos os dias e evite o desperdício. Então não se esqueça, tome banho mais curtos, lave o máximo de roupa possível de uma só vez, feche a torneira enquanto ensaboa a louça, use balde em vez de mangueira para lavar seu carro e verifique possíveis vazamentos em casa. Assim a água não falta e todo mundo vive com muito mais qualidade. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, seja bem-vindo a mais um Direto da Redação. Confira as notícias em destaque desta quinta-feira, dia 25 de janeiro. E depois de 8 horas de julgamento, Lula é condenado em segunda instância e tem a pena aumentada de 9 para 12 anos. Em decisão unânime, a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou ontem o recurso da defesa do ex-presidente, que é acusado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso Triplex no Guarujá. Mesmo condenado em segunda instância, o PT poderá registrar a candidatura de Lula para presidente. O ex-presidente não será preso de imediato. Ainda é possível que a defesa de Lula tente inocentá-lo nas instâncias superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Lula discursou na noite de ontem em São Paulo e diz respeitar a decisão do tribunal, porém ele não aceita o motivo pelo qual eles tomaram a decisão. E o esquenta do carnaval já começou. Neste sábado e domingo acontece aqui em Guarulhos vários blocos e você terá a oportunidade de curtir essa folia. Neste sábado, dia 27, o Bloco do Delega estará nas ruas de Guarulhos. A concentração será ao meio-dia na Rua Guarulhos, no Gopoúva. No domingo, dia 28, é a vez do Bloco Pescar Que Nada. A folia começa às 11 horas da manhã, lá no Lago dos Patos, Vila Galvão. É muita música para você curtir e se divertir. E esse foi mais um Direto da Redação. Lembrando que hoje o programa Tribuna Livre recebe o ex-prefeito da cidade de Guarulhos, Eloy Pietá. Até mais!
Muito bem, voltamos aqui aos estúdios da TV Guarulhos. Deixa eu só falar rapidamente aqui, tem um pessoal que está, nossos parceiros, o STAP, Sindicato dos Servidores, o Sincomerciário do nosso amigo Walter dos Santos, o Sinconverg do Maurício Brinquinho, a Coopertrans do amigo Alemão do Transporte, tem o Sindicargos do Irapuã Siqueira, a Asta, nosso amigo Eduardo Caldas está fazendo aniversário, hein? Sábado. O SAAI, a ProGuarulhos também com nós e o nosso amigo da Carlimp, o Emerson. Agradecer a todos vocês, que sem vocês a gente não consegue trazer pessoas do calibre do nosso amigo aqui, Eloy Pietá. Tudo bom, Eloy? Seja bem-vindo mais uma vez. Olha, uma satisfação estar de novo aqui. Obrigado pelo convite. Estou à disposição aí, como dizíamos, né? Você é o perguntador, eu sou o respondedor. Olha, e o assunto do momento, Eloy, é a condenação em segunda instância do presidente Lula, o grande líder do Partido dos Trabalhadores, do seu partido. Como é que o senhor recebeu? O senhor esperava uma condenação tão forte, assim, tão pujante? Olha, eu estava entre o 3-0 que aconteceu e o 2-1 pela condenação, que eu achava que o judiciário não ia deixar de dar prosseguimento ao golpe de Estado, do qual ele é um dos parceiros, né? E, na verdade, Roberto, eu sou professor de História, né? História do Brasil, né? E sempre que a gente vive uma situação presente, inclusive na vida pessoal, a gente procura relacionar com momentos outros, diferentes, até de nossa história pessoal, né? Eu estava em Porto Alegre agora. O senhor esteve na... Isso, eu estive lá em Porto Alegre nas manifestações, né, em defesa do Lula e da democracia. Depois participei aqui em São Paulo também. E a manifestação da terça-feira era ao lado, pertinho da esquina, onde eu comecei a minha luta política há 57 anos atrás. Que coisa. Eu era um jovem estudante secundarista e o Jânio Quadros renunciou e os militares queriam impedir a posse do vice-presidente João Goulart, que era um getulista, né? Tinha sido ministro do Trabalho, uma pessoa muito ligada aos movimentos sindicais, embora fosse um fazendeiro. E então eu, como jovem, ajudei a fazer as barricadas na esquina da catedral, né, ao lado do Palácio do Governo, que é o Palácio Piratini do Rio Grande do Sul, para defender a legalidade. E eu pensei agora, quando eu estive lá, na terça-feira, eu digo 57 anos depois, eu voltei a uma luta em defesa da democracia. Eu participei de todo o processo de luta pela democracia, desde o golpe militar de 64 até a reconquista dela em 1989, né, ou em 1988, com a Constituição de 88, ou até dá para dizer 1986, com a eleição da Constituinte. E nós agora entramos novamente num processo de autoritarismo no Brasil, de golpe de Estado, que as pessoas estão sentindo. Por que os direitos trabalhistas estão sendo retirados, né? Foi por essa razão que derrubaram o João Goulart. Foi por essa razão que derrubaram o Getúlio Vargas. Foi por essa razão que caçaram o Juscelino Kubitschek, impedindo de ser candidato a presidente da República. Então, na verdade, retiram os direitos trabalhistas, querem retirar direitos previdenciários, diminuem os recursos para a saúde pública, diminuem os recursos para a educação, para o FIES, né? Vai reduzindo o ProUni, vai reduzindo os programas sociais, mas o pagamento dos juros da dívida continua. Da dívida, que fazem com que o Bradesco, por exemplo, com todos os seus negócios, esses e outros,
tenha um lucro de em torno de 24 bilhões de reais no ano, quando o conjunto da economia está em extrema dificuldade, quando a pessoa ali da esquina, que tem o seu comércio, está numa extrema dificuldade, quando os salários estão sendo reduzidos, a renda de todos reduzida. Então, na verdade, nós estamos assistindo um golpe de Estado para retirada de direitos sociais. É isso que está acontecendo. Então, a tentativa de caçar o Lula é a mesma que foi caçar o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era acusado de corrupção, nunca se provou que o Getúlio Vargas tenha sido corrupto. O Juscelino, acusado de corrupção, nunca se provou que tenha sido corrupto. O João Goulart, acusado de corrupção e de favorecer o comunismo, nunca se provou nada disso. Então, e todos eles caíram por essas mesmas elites que estão querendo derrubar o Lula agora. Deixa eu só rapidamente aqui, Eloy. Está nos acompanhando aqui a Celita Queiroz, o Guto Pompeu Mandotti está mandando um abraço para você. Obrigado, Guto. O Potiguar Bloch está dando um grande abraço ao companheiro. Futuro Obrigado. Governador Eloy Pietá. Palavras do Potiguar, hein? Bom, O Deus te ouça. O Romualdo Galvão, que está lá no Nordeste. O Romualdo Galvão, tá no Nordeste, lá tá no Ceará. Tá mandando um abraço para Ô, você. Romualdo, que alegria. Muito bem, Romualdo. Rafael Garcia, Eloy é uma figura que consegue sair da esfera partidária. Tem meu respeito. Palavras do Rafael Garcia. Tá mandando boa noite para nós. A Silvia Helena também nos acompanhando. O Ricardo Ferrante, que é jornalista e trabalha com o nosso amigo Maurício Brinquim, está nos acompanhando. O Fabrício Rodrigues, que é da Juventude do PT, também nos acompanhando. Agradecer a todos vocês. O Tiago, como o Eloy observa a importância para Guarulhos com a possibilidade de termos 2 candidatos ao governo do estado. É verdade, porque também... Mas hoje, eu gostaria que o Eloy se atentasse mais a essa questão do Lula, viu, Tiago? Eu prometo convidar o Eloy para um outro dia, para a gente falar um pouquinho mais dessa candidatura dele para o governo do estado, que eu acho extremamente importante, sim, e eu acho que ele tem condições. Nos acompanhando o Tiago, o Marcos Rodrigues, Luzinho Manassés, o Mauro Henrique Manfrinati, o Marcos Cangiani também nos acompanhando. Eloy, como é que você acredita que o Lula vai conseguir ser candidato à presidência da República? Olha, hoje o PT proclamou Lula como seu candidato e eu sou daqueles que adotam a posição de que o Lula deve ser candidato até o final, e quando eu digo até o final, até a data da eleição, independente das decisões do judiciário. Mesmo se for cassado? Independente das decisões do judiciário. Porque nós precisamos mostrar para a sociedade aquilo que aos poucos a sociedade está entendendo, que o que aconteceu e o que está acontecendo são as diversas fases de um golpe de Estado. O golpe de Estado significa o seguinte: uma parte, o Estado, pela definição de Max Weber, e que é adotada generalizadamente, é uma minoria da sociedade que dirige o todo da sociedade, é sustentado por ela, e nessa minoria está o poder executivo, as forças armadas, as polícias, o poder legislativo, está o judiciário e o conjunto de funcionários da burocracia ou do fronte de trabalho das diversas instituições nacionais, estaduais e municipais. O que é o golpe de Estado? O golpe de Estado é quando uma parte dessa minoria que está lá exercendo o poder sobre o todo, ela derruba uma outra parte da minoria. Né? Então veja, por exemplo, o que é o golpe militar? É o exército derrubou Getúlio Vargas, ele se suicidou para não ser derrubado, derrubou João Goulart, né? E depois se assenhoreou do poder. O que está acontecendo hoje? Hoje não são as Forças Armadas que derrubaram. Hoje foi aquela maioria do Congresso Nacional que de ética não tem nada, né? E o fez dizendo que estava defendendo a ética, né?
o judiciário que se associou, né, a essa maioria do Congresso Nacional, a grande mídia que se transformou, digamos, naquela que é um poder privado, a grande mídia é de empresas privadas, né? A Globo, ela deve valer aí no mercado uns 30 bilhões de reais, né? É um poder privado que se juntaram junto com os banqueiros e o setor financeiro, né, e boa parte do setor das grandes empresas, para derrubar uma presidenta legitimamente eleita sob um argumento de que não tinha seguido o orçamento como deveria seguir, né? Um negócio isso. Agora, diziam, não, mas é que tem corrupção, etc. Eloy, você fez parte do PT Nacional, né? Então, você é uma pessoa que conhece bem todo... Você acredita que com todo essa corrupção que houve, com os empresários, inclusive devolvendo dinheiro, o Lula saiu isento de toda essa história? Olha, eu conheço, como eu fui um dirigente nacional, né? E como eu sou do PT desde a criação do partido, eu conheço as principais figuras. Eu conheço o Genuíno, conheço o Zé Dirceu, conheço o Lula, conheço quem faleceu, né? Mas eu conheço os ministros, os governadores, né? Você sabe que não são pessoas que enriqueceram. Não, o máximo é com o salário que lá tiveram, ou até que regrediram do ponto de vista financeiro, como é o meu caso, que fui prefeito 8 anos, minha esposa, a Janete, deputada federal 8 anos, eu fui deputado estadual 10 anos, fui vereador 8 anos, né? Eu só tenho o apartamento que eu moro e ela tem um carrinho e eu outro carrinho, desses de carrinhos comuns aí, né? Então é o seguinte, essa questão de que o PT é um partido corrupto, né, é algo completa, é uma cortina de fumaça que se faz para dizer nós temos que tirar quem traz para o governo a população das classes populares mais pobres, das classes trabalhadoras. Foi assim na história. Foi assim que tiraram o Getúlio, foi assim que tiraram o João Goulart, assim que querem tirar o Lula. O Palocci, ele confessou. Um ou outro caso. Que era uma figura importante dentro do Partido dos Trabalhadores. Sim, mas um ou outro caso sempre pode acontecer. Eu não estou acusando porque não conheço especificamente. Licença um minutinho. A questão da ficha limpa, né? Eu acho que a ficha limpa foi um erro, porque se deu para o judiciário o direito de dizer quem pode e quem não pode ser candidato, porque o judiciário age como ele quer. Ele cria a lei, ele interpreta o caso de um jeito e outro de outro. Por exemplo, o Eduardo Cunha, até para não citar alguém do PT, né, foi destituído do mandato, inclusive de deputado, por uma decisão do mesmo Supremo Tribunal Federal que deixou o Aécio. Né? Então é o seguinte, eles escolhem conforme os interesses. O judiciário hoje, ele pode dizer, ele diz a lei e ele cria a lei. Aliás, em diversas circunstâncias. Até, para não falar de, por exemplo, eu sou a favor de que não haja mais a contribuição de empresas para as campanhas políticas. Mas o judiciário tomou essa decisão que não está escrita na lei. É uma decisão boa. Mas agora ele toma outras decisões ruins. Por exemplo, ele impediu o Lula, que foi presidente da República, com fama internacional, de ser ministro da Dilma. Olha, uma pergunta... É como se o executivo dissesse, Gilmar Mendes, você não pode ser ministro do Supremo. Eu vou te impedir de ser ministro do Supremo. Então, o judiciário passou a ser um poder autoritário que faz o que quer com a lei nacional. E por isso
é que o Lula tem que ser candidato até o final, independente do Poder Judiciário. Independente do Poder Judiciário. Bom, é uma questão bastante interessante. E aí o Poder Judiciário vai se entender com o povo brasileiro, porque o Judiciário não é eleito, o Judiciário é de carreira, o Judiciário é vitalício, né? E ele quer assumir as funções de quem é eleito. A soberania popular, ela se dá no Executivo e no Parlamento, e não no Judiciário. A Regina está dizendo assim, grande Eloy, apoiado. O Renato Gomes está dando boa noite para você. A Anelise da Costa nos acompanhando. O Tiago de França, obrigado, ele compreendeu aqui que hoje nós estamos falando mais sobre a questão do Lula. A Fábio Rufino também. O Mauro Henrique Manfrinati. A Jéssica, o Ayrton Vilano, nosso amigo Ayrton Vilano lá do Recreativo, isso mesmo, Recreativo. O Rodrigo Souza, o Josinaldo Cabeça lá do Sindicato dos Metalúrgicos também nos acompanhando. Já está acabando o nosso tempo, Eloy. Sério? Você viu como você falou assim, meia hora é um bom tempo assim, mas nós estamos aí com 4 minutos. Eu não vou nem mostrar a câmera, você tem rapidamente a câmera aí da rodovia Presidente Dutra? O pessoal estava perguntando como é que estava o trânsito lá na Dutra, ó. Bem tranquilo, né, Sérgio? Bem tranquilo aí, obrigado. Volta para cá. Agora veja, Roberto, é o seguinte, claro que, por que o Lula tem que ser um candidato? Porque não é possível que 3 juízes lá do Tribunal Regional Federal, né, decidam pelos 150 milhões de brasileiros, né, existem estados, por exemplo, onde é o poder religioso que decide quem pode e quem não pode ser candidato, né? Aqui não é o poder religioso, é o poder judiciário. Ora, eles podem acusar o que quiser, mas eles têm que deixar o povo decidir e não eles passarem a ser os tutores da nação. Então, aqueles 3 desembargadores de Curitiba, aqueles jovens que aparecem como se eles fossem imparciais, falando um discurso extremamente bonito, da alta classe média, extremamente intelectualizada. Eles, na verdade, são uma tropa de choque. Eles são uma tropa de choque. Só que eles não fazem o trabalho direto, eles mandam fazer. Eles são os mandantes da tropa de choque. Então, na verdade, o povo brasileiro vai se pronunciar de qualquer forma, né? O povo brasileiro, e chegou a hora do povo brasileiro entender que há poderes que querem usurpar o poder do povo. E é um caso, este caso específico deixa, se o povo concluir como eles, que o Lula se corrompeu, se o povo, então não vote. Então não vote. Mas o que não pode é caçar o direito do povo escolher quem ele quer para dirigi-lo. Quando o golpe de Estado derrubou Getúlio Vargas, e ele se suicidou para não querendo ser mais uma vez deposto, o que aconteceu? O povo acordou depois. O povo sentiu depois que se tratava de um golpe de Estado. Então, na verdade, nós estamos no curso de outro golpe de Estado, só que esse não é militar. Esse é um golpe judicial, parlamentar e midiático e do alto capital financeiro. Paula Catarina, ela que é a aeromoça da Latam. Ela está dizendo boa noite, tio. É minha sobrinha. Falou, Eloy Pietá, saudade do seu governo. Um abraço a todos. Obrigado, a aeromoça da Latam. Aliás, eu estou com saudades também aqui de fazer as coisas pela nossa cidade, né? Quem sabe, se tornando governador aí, ele se lembra um pouquinho da nossa só cidade. Só para dizer que talvez as pessoas não... Eu sou pré-candidato a governador, inscrito, né? Já como tal, pelas regras do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato a governador de São Paulo. Só há 2, o ex-prefeito de São Bernardo, que foi como eu prefeito 8 anos, o Luiz Marinho, e eu que fui prefeito de Guarulhos durante 8 anos. Quer dizer, 2 ex-prefeitos de grandes cidades da região metropolitana de São Paulo,
inscritos segundo as regras para que os filiados e filiadas do PT escolham o seu candidato. Eu tenho alguns amigos e que até hoje me dizem, Eloy, você devia sair do PT. Eu sempre digo, eu sou do PT na alegria e na tristeza. Obrigado, Eloy. Tá bom? Obrigado por você ter vindo. Obrigado, eu que agradeço e agradeço aos que nos assistiram aqui. Uma saudação a todas e todos. Boa sorte aí na sua candidatura a governo. Obrigado. Amanhã, das 13h30 às 14h30, tem a reprise do nosso programa, viu? Você não perca, amanhã à noite também temos o programa da Tribuna Livre. Obrigado pela audiência. Compartilhe, por favor, e curta a nossa página tribuna.robertosamuel e nos ajude a deixar esse espaço ainda mais democrático. Um abraço e até o próximo programa.